diz assim a palavra do nosso Deus. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o Monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro, ou na revista atualizada, tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviará comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou o favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Vamos orar e deixe a sua Bíblia aberta. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado porque iniciamos esse culto sendo já acolhidos pela tua palavra.
Tivemos a bênção da oportunidade de saudarmos os nossos irmãos em Cristo, a oportunidade de cantar a Tua palavra, de orar a Tua palavra, e agora o Senhor nos dá o alimento, a bênção de nos banquetearmos com a palavra do Senhor. Fala aos nossos corações, ó Pai, apesar de nós, fala. Ministra as nossas vidas, nos dê o Teu ensino, para que possamos sair daqui nessa noite alimentados, edificados, confrontados e consolados pela Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos diante de um texto que trata de um grande e grave problema real. E esse problema real, ele tem conexão com a história anterior. Por isso que é importante você ver o sermão do domingo passado, ou até mesmo na sua casa, ler o capítulo anterior. Porque, resumidamente, no capítulo anterior, quando Moisés está recebendo a lei de Deus no alto do Monte Sinai, enquanto ele está lá, o povo está se farreando, cometendo idolatria, trocando mediador, e Deus fica irado com esse povo. Deus fica irado com esse povo. Esse povo cometeu uma grande ofensa ao Senhor, à santidade de Deus. E toda essa gente não morre apenas porque Moisés é intercessor. Ele é o mediador. E o texto que nós lemos nos indica que passaram-se alguns dias desde esse fatídico momento. E Deus continua, na verdade, se encontrando com Moisés, mas agora longe do arraial. Porque esse problema real fez com que Deus não queresse mais estar no meio do povo. Deus não queria estar com o povo, inclusive essa ausência de Deus é até um ato de misericórdia, porque se Deus estivesse com o povo, esse povo seria consumido. Esse povo seria consumido. Mas, resumindo esse capítulo também, em contraste esse povo teimoso, e esse Deus que é santo, Moisés, ele é o mediador, ele é o intercessor. E ele clama a Deus, para que Deus não retire a presença dele diante do povo. Porque a única coisa que faz esse povo ser povo de Deus, é a presença de Deus. De modo que, tudo que possa acompanhar esse povo, que não venha com a presença de Deus, não faz sentido nenhum. E esse capítulo que nós lemos, ele tem algumas divisões bem claras. A primeira delas, nós vamos ver a fala do Senhor para Moisés. Depois nós vamos ver Moisés transmitindo essa fala ao povo. Posteriormente, há uma digressão nesse texto e nós vamos ver ele falando sobre a tenda do encontro, aonde então Moisés estava se reunindo com o Senhor, se encontrando com o Senhor, e dali sai esse diálogo entre Deus e Moisés, onde Moisés inclusive apela para que Deus não retire a presença dele. Não retire a presença dele. E nós vamos nos deter então detalhadamente no texto em algumas questões. Então, se você olhar para a parte 1 desse texto, claramente nós vamos ver no verso 1, Deus meio que já mostrando que ele não caminhará com esse povo, falando claramente: suba deste lugar você e o povo que você tirou do Egito. Moisés, agora vocês vão caminhar sozinhos. A minha promessa continua, tanto que Deus, ele lembra a Moisés a promessa que ele fez para Abraão, Isaque e Jacó,
dizendo que daria aquela terra, e ele vai cumprir essa promessa. Ele vai dar a terra. E é interessante que no capítulo anterior é Moisés que lembra Deus da promessa. Aqui Deus está lembrando Moisés da promessa dele, que ele vai cumprir. E Deus ainda diz o seguinte: o meu anjo vai com você, e todos os povos que habitam a terra de Canaã, eles serão destruídos. O anjo vai lá e vai guerrear, vai tirar aqueles povos, mas eu não irei. O verso 3. E um detalhe interessante aqui, que o fato de Deus colocar o anjo e ele falar que não vai, mostra indício que esse anjo aqui não é Jesus. Não é o anjo do Senhor que nós temos, as cristofanias ou as teofanias no Antigo Testamento. Porque Deus, ele manda um anjo, um servo dele, simplesmente para guerrear as batalhas à frente de Israel. Mas ele mesmo não está lá com o povo. E como eu disse anteriormente, como um ato de misericórdia, mas também como um ato de reprovação. Misericórdia porque Deus é como o sol. Ele é muito maior do que o sol, mas ele é como o sol. Quanto mais próximo se chega do sol, mais impossível é manter a vida. Ninguém que tenha tentado se aproximar do sol voltou vivo para contar a história. Nem sei se alguém já tentou na história essa loucura. Mas da mesma maneira é o Senhor. Por Deus ser totalmente santo e nós temos uma capa e uma condição de pecado, quando nós nos aproximamos de Deus, a morte é inevitável. O outro lugar onde há a ausência da misericórdia de Deus é o inferno. Por isso que estar num lugar onde Deus não está com a sua presença dele é também terrível. Terrível. E aqui nós temos um problema de tensão na Bíblia. Porque ao mesmo tempo Deus não quer ir e o povo não quer que Deus esteja com eles, porque Deus vai consumi-los, mas ao mesmo tempo, como é que se segue adiante sem a presença de Deus? Essa é a nossa tensão. Deus é perigoso, mas Deus também é necessário. Ao mesmo tempo que nós nos vemos intimidados e muitas vezes tremendo diante da potência que Deus é, nós ficamos em pânico quando nos vemos sem a presença dEle. E é essa tensão que Deus está mostrando aqui no texto. Moisés, se eu for, todo mundo vai morrer. Se eu estiver no meio deles, todos morrerão. Essa é a real situação. E aqui ainda ele faz um pedido para que todas as joias fossem jogadas fora, porque isso também ainda é um resquício que remete o povo à idolatria. À idolatria. Mas aí então, do verso de número 7 até o verso de número 11, nós vamos ver um pouquinho das consequências dessa ausência de Deus. Como Deus não podia mais estar no meio do seu povo, ele precisa estar num lugar muito longe. E é aí então que Moisés, ele arma a ideia da tenda fora. E o texto diz claramente, bem longe do arraial do povo. Inicialmente Moisés monta para que ele se encontre com o Senhor, mas o texto também deixa claro que todo aquele que buscava o Senhor saía também em direção a essa tenda. Mas agora parece que Deus, tirando a mão, ele deixa uma iniciativa voluntária do povo. Eu não faço mais questão, quem quiser que venha. Que venha e me adore aqui. E é tão interessante Moisés fazer a tenda, porque alguns capítulos antes, do capítulo 25 ao capítulo 31, Deus tinha compartilhado algo do coração dele com Moisés.
Lá no alto do Monte Sinai, Deus tinha falado assim: Moisés, eu quero que você faça um tabernáculo. Eu quero que você faça um lugar para mim no meio do arraial, para que eu habite com esse povo. Mas agora, como Deus não vai estar mais no tabernáculo, porque Deus não quer mais estar com o povo, o tabernáculo se faz desnecessário, então a tenda basta. Só que o povo sabia que Deus ia falar com uma única pessoa, com Moisés. Tanto que o texto que nós lemos diz que essa conversa com Deus acontece na tenda, não mais no proposto lugar de habitação, onde Deus faria sua morada no meio do povo, fora, bem longe do seu povo, do arraial. Mas a presença de Deus, ela vinha e se manifestava através da coluna de nuvem que se punha à porta da tenda, e a partir dali o Senhor falava com Moisés. E diz que quando Moisés se levantava e saía do arraial para ir até a tenda, todo o povo saía da tenda e ficava em pé para ver isso acontecendo. E um detalhe interessante que diz que quando isso acontecia, o povo adorava o Senhor. Mas essa adoração aqui, no texto original, ela tem um peso de timidez e vergonha. É mais ou menos, e você vai entender o que eu estou falando, porque todos nós já nos identificamos com isso. Sabe quando você pisa na bola com Deus? Feio. Mas você não deixa de vir para o culto. E aí a hora que começa o louvor, a oração, você até adora a Deus, mas seu coração fica com pesar, porque você sabe que você está pisando na bola. Não é a mesma coisa quando você vem para o culto e você está com a sua consciência em paz diante do Senhor. O povo se colocava de pé nas suas tendas e adorava o Senhor, sabendo que havia pisado na bola alguns dias antes com a situação do bezerro de ouro. Eles não estão naquela adoração plena, festiva, eles estão aqui naquela adoração temerosa, porque eles sabem que pecaram. Pecaram diante do Senhor. E aí o verso 11 termina essa parte dizendo que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala ao seu amigo. E aqui a gente também precisa entender que é uma expressão não que Moisés via Deus, até porque depois ele pede para ver a Deus, ver a face de Deus. Então o que era aqui? É uma linguagem para mostrar tamanha proximidade, intimidade que Moisés tinha com o Senhor. A intimidade como de um amigo muito próximo conversa com um outro amigo. Algo que ninguém ali naquele arraial tinha com o Senhor, era único de Moisés. De Moisés. Porque ninguém pode ver a face do Senhor e ficar vivo. Inclusive nós vamos ver depois Deus se apresentando para Jacó. E também ali, o fato dele ver face a face a Deus não quer dizer que ele viu Deus, mas ele estava num estado de proximidade, de intimidade com Deus tão grande, que era como se alguém falasse face a face. E aí então o verso de número 12, mostra como foi a conversa com Deus nessa tenda. Depois de Deus ter dado a palavra ao povo, dizendo que não ficaria com esse povo, depois de ter dito para o povo jogar fora os seus utensílios de metal, Moisés, na tenda do encontro, tem uma outra conversa com o Senhor. E Moisés aqui, ele tem uma ousadia muito grande, porque ele sabe que Deus não quer e não pode estar ali com o povo. Porque Deus consumiria, mas Moisés também sabe que se esse povo peregrinar pela terra sem a presença de Deus, não tem sentido. Do que adianta para o povo conquistar uma terra que mana leite e mel, que é gigantesca e extraordinariamente linda, sem a presença de Deus? A cabeça de Moisés não tinha sentido algum, porque melhor do que os manjares daquela terra era a presença de Deus. E aí ele ousadamente
faz um diálogo com o Senhor. Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem vierá comigo. A gente não se lembra do anjo? Mas quem é o anjo na fila do pão comparado ao Senhor? Quem é o profeta? O que são as bênçãos sem Deus da bênção? Disseste, eu conheço você pelo nome, você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que essa nação é o teu povo. Moisés, ele não quer a presença de Deus apenas para ele. Ele entende que a presença do Senhor deve ser dada a todo o povo. Olha o que ele diz, Deus. A minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Deus está dizendo assim, Moisés, entenda uma coisa. Eu irei com você, eu darei descanso a você, mas não a esse povo desobediente, rebelde. A minha promessa é para você agora. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Moisés está conversando e dizendo a Deus, Deus, sua presença não pode ser só para mim. Sua presença precisa alcançar todo o povo. Moisés quer que Deus esteja com o povo e não só com ele. Moisés está fazendo uma súplica para que a presença de Deus também esteja com o povo. E ele continua como mediador e intercessor dizendo, verso 16, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés está dizendo, Senhor, sem a tua presença, nós seremos como qualquer outro povo da terra. A tua presença é a única coisa que nos distingue, é a única coisa que nos faz ter esperança e se relacionar com Deus verdadeiro, diferente das divindades que estão espalhadas pelos povos das nações. E o verso 17, então nós temos aqui a resposta. O Senhor disse a Moisés, farei também isso que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. E aí fica a tarefinha de casa, para no capítulo 34, capítulo seguinte, você vê como Deus renova as alianças, dando novas tábuas da lei, Ele instituindo as festas. E a grande pergunta aqui é, então Moisés convenceu o Senhor? Deus estava errado? Deus tem o coração mais duro que Moisés, não é possível. Não. Que Deus está virado e que tudo que Deus disse é verdade? É verdade. Mas Deus, na sua soberania, estava preparando todo o ambiente para que Moisés se colocasse como mediador do povo, intercessor do povo. Porque a Bíblia Sagrada, ela não tem inúmeras histórias, ela só tem uma história. E essa história bíblica aponta apenas para uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Deus estava ilustrando na história do Êxodo aquilo que mais adiante Jesus faria. E Ele precisa ensinar o povo. Ele precisa ensinar esse conceito aos homens e mulheres de Deus que Ele levantaria na história. Então não é que Deus tem um coração duro e Moisés é amoroso. Da mesma maneira que não é que Jesus é a pessoa boa da Trindade e Deus é a pessoa má da Trindade. Tem gente crente que acha isso.
Ai, se estivéssemos nas mãos de Deus, ainda bem que tem Jesus, porque Jesus é amor, Jesus é graça, Deus não. Irmãos, essa é uma ideia falaciosa. A questão é que a Trindade Santa, ela tem uma santidade que precisa ser satisfeita. E quando essa santidade não é satisfeita, porque Deus é santo, e nós nos aproximamos com impureza, o nosso destino é trágico, é o inferno. A não ser que tenhamos um mediador. E essa história, meus irmãos, ela é maravilhosa, porque é a história também da nossa vida. Pense, por exemplo, nas vezes em que você não se sente capaz, como cristão, em prosseguir. Por conta das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados, dos meus pecados, da minha arrogância, do meu orgulho diante do Senhor, das vezes que eu me proponho a não pecar, mas eu continuo pecando. Como é difícil nós vivermos com Deus e para Deus. Muito difícil, gente. Ser crente é difícil, porque nós temos a palavra do Senhor sobre as nossas mentes e os nossos corações todos os dias. O ímpio, o mundano, aquele que não tem Cristo no seu coração, peca e não está nem aí. Ele xinga você, ele passa rasteira por você e vai dormir tranquilo, com paz no coração. Ele não se incomoda. Você não ficou triste de falar isso daquela pessoa? Eu não. Mas os crentes, a gente fica mal. A gente fica entre obedecer a Cristo e ter sangue de barata. A gente sabe que se cometermos algo contra o Senhor, depois nós teremos que restituir com o nosso irmão e resolver. As exigências são pesadas demais no cristianismo. Agora, mas e viver sem Deus? E viver sem a presença de Deus? Isso é muito mais terrível. Isso sim é trágico, porque a primeira, nós temos o Espírito Santo que vai nos ajudar, que vai nos guiar, e a gente vai ver mais adiante aqui a solução para isso. Mas a segunda, não há solução se nós não tivermos a presença de Deus. Se com a presença de Deus nós temos desafio, sem a presença do Senhor nós não temos nada. Não nos resta nada. Por isso que nós precisamos incessantemente da presença do Senhor. E como é que nós resolvemos então essa tensão? Porque se estar com Deus é terrivelmente perigoso, estar sem a presença de Deus é loucura total. Como nós caminhamos nisso, dentro dessa tensão, que era evidenciada aqui desse povo? Moisés sabia que a solução era pedir para que Deus tivesse misericórdia e tivesse mais uma vez com a presença dele com o povo. E como é que nós então respondemos a isso? A resposta é simples. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Porque Moisés, ele está apontando para Jesus. Israel, claramente, evidentemente, nós vemos aqui no texto, eles dependem de quem, gente? Eles estão dependendo da intercessão e da mediação de Moisés. Se não fosse Moisés aqui, ai desse povo. Se não fosse Moisés, eles já estavam perdidos. E Moisés, ele é um tipo de Cristo. Da mesma maneira que nós, sem Jesus Cristo, nós estamos perdidos. Da mesma maneira
que o mundo espiritualizado que diz que importa é você ter Deus no coração, e qualquer Deus, não importa, desde que ele seja de acordo com o que você acha, está perdido, porque o único caminho correto para o Senhor é mediante o mediador Jesus Cristo. Só através. Porque assim como o povo, para ter a presença de Deus, precisava de Moisés, assim nós, para termos a presença de Deus em nossas vidas, precisamos de Cristo. Não precisamos das obras. Elas são sequenciais, consequências. Mas nós precisamos de Cristo. Hebreus, abra comigo lá a tua Bíblia, capítulo 3. Está claro na Bíblia já. Inclusive o título colocado pela Sociedade Bíblica Brasileira aí é Cristo é superior a Moisés. Olha o que diz o texto. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é? Moisés? Não, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Moisés mostrou como deveria ser. No entanto, assim como aquele que edifica numa casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então a situação de Êxodo, ela viria a ser anunciada. E ela foi anunciada em Cristo. Cristo, porém, verso 6, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme e ousadamente, e a exultação da esperança. Cristo é a nossa esperança. Se nós nos lembrarmos da história do cego em João capítulo 9, que foi curado milagrosamente por Jesus, quando ele está sendo interrogado, a liderança religiosa, quando não consegue mais pegar o cego em contradição, diz assim: discípulo de Moisés é você, de Jesus é você, nós somos discípulos de Moisés. Irmãos, a maior dádiva é nós estarmos olhando ou estarmos ligados e discípulos de Jesus. Porque Jesus foi aquele que deixou a presença do Pai para que nós pudéssemos desfrutar dela. Jesus foi aquele que foi castigado em nosso lugar. Jesus foi o arraial onde Deus manifestou a sua presença e consumiu a todos. Todos nós fomos consumidos em Jesus. Tanto que no Evangelho de Marcos capítulo 15, ele diz: Senhor, estou abandonado, estou sozinho na cruz. Mas para satisfazer e nos reconciliar com Deus. Jesus, ele resolveu a tensão entre ser consumido por Deus e estar na presença de Deus. Porque ele satisfez a justiça de Deus e nele nós podemos desfrutar da presença de Deus. Essa tensão, meus irmãos, só vai até Jesus. Por isso que todos nós que temos Jesus em nosso coração, não precisamos ter qualquer receio do Senhor. Não precisamos ter medo de Deus. Sobre nós repousa a misericórdia, a graça
e nós temos a possibilidade de termos a nossa vida na presença de Deus. Se nós olharmos João, abra lá comigo também, capítulo 1. É lindo olhar João junto com o capítulo 33 de Êxodo. Porque depois que Deus diz para Moisés, no verso 17 do capítulo 33, farei o que me pedes. Moisés é ousado demais. Ele fala, Senhor, mostre a sua face. Eu quero ver então quem o Senhor é. E o pedido ali de Moisés é literalmente ver o rosto de Deus. Ali não é a face no primeiro sentido da intimidade, é ver o rosto. E Deus diz, Moisés, ninguém pode ver a minha face e continuar vivo, Moisés. Mas tem uma rocha ali. Eu vou colocar você ali e eu vou proclamar meu nome a você. E eu vou passar toda a minha bondade diante do Senhor, de você. E eu vou passar e você vai me ver pelas costas somente. E no capítulo 34, quando acontece esse momento, leia em casa, você vai ver que não há uma descrição física de Deus, mas sim a descrição do caráter de Deus. Deus bondoso, compassivo, misericordioso, Deus justo. Deus manifesta ali o caráter, porque Deus sabe que se mostrar para Moisés a face, ele vai morrer. Ainda existia essa tensão, mas olha só o que diz João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Falando sobre a figura de Jesus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos vissem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que Moisés pediu para ver? A glória, o Senhor. Deus falou, ainda não, Moisés. Mas agora o Verbo, a declaração do atributo de Deus, agora é manifestada em carne. E eles veem a glória de Deus através de Jesus. Agora, essa glória tem rosto, tem cara, tem braço, tem mão. É possível ser tocada, é possível ser sentida. E o melhor de tudo, ninguém morre. Todos recebem vida e luz e ficam admirados. É esse Deus que naquele momento consumiria, agora é o Deus que não só se permite ser tocado, mas como Ele vai e toca, e em vez de matar, as pessoas são vivificadas. E isso é extraordinário. É isso que foi dado a nós como presente divino. Esse Jesus. Esse Jesus. O verso 14
ele também precisa ser lido junto com o Êxodo 33, porque o verbo se fez carne e habitou. Literalmente a palavra aqui no grego é tabernaculou, habitou e estendeu morada sobre nós. Mas a tenda do encontro, aquele tabernáculo que foi feito pela misericórdia do Senhor posteriormente, agora ele mora em nós. Ele está conosco. Ele continua, João dá testemunho a respeito dele, exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. João sabe que toda a antiguidade, inclusive ele mesmo estava apontando para Jesus. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, irmãos. Não é parcial, mas é plenitude, graça sobre graça. E olha só como ele encerra isso, porque a lei foi dada por meio de Moisés. E o que a gente vê ali é o exercício da lei. Por isso que o povo morreria. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele resolveu a tensão. Ninguém jamais viu a Deus. Aquilo que Deus falou para Moisés é verdade. Mas o Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu quero concluir com uma reflexão que certa vez eu ouvi de um missionário amigo meu, para dizer o seguinte: tudo isso que nós meditamos aponta para Jesus. A Bíblia aponta para Jesus. Jesus é aquilo de mais importante que eu e você precisamos. Porque a presença dele é mais do que necessária. Se nós tivermos tudo e não tivermos Jesus, nós não temos nada. E eu não estou dizendo ter Jesus, falar assim, eu simplesmente creio, mas não é intensamente termos Jesus. Esse missionário amigo meu, certa vez ele disse assim: Davi, se você estiver no céu, você chegar no céu e você tiver lá sua esposa, tiver sua casa, seus carros, tiver riqueza, tiver tudo, saúde, segurança, tudo de perfeito, das coisas mais extraordinárias que você deseja, almeja nessa vida. Mas Jesus não estiver lá, você ficaria no céu? Aí ele inverteu, ele falou assim: Davi, se você chegasse no céu e não tivesse absolutamente nada, mas Jesus estivesse lá, você gostaria de ficar no céu? Porque olha só o que Deus disse para o povo: vocês vão herdar a terra, vocês vão ter lá uma terra que tem leite, mel, que é abundante. Meu anjo vai na frente de vocês e vai destruir os povos, vocês não vão ter problema com guerra, mas eu não vou estar. Pense nessa vida. Deus chega e fala assim: você quer ser promovido no seu trabalho? Eu vou te dar. Você quer ter prosperidade material, financeira, acadêmica? Você quer completar todos os seus sonhos? Você quer viajar ao mundo? Você quer tudo isso? Mas eu não vou estar ali, beleza? Vamos ser sinceros, o nosso coração fica quase assim: ai, sim. A gente fica tentado de dizer sim. Mas quando Moisés está dizendo não, se a tua presença não for, não. E é isso que Jesus também está nos dizendo: se não for eu, nada mais importa. O que nós vamos responder para o Senhor nessa noite? A presença dele é mais que necessária para as nossas vidas? A presença de Jesus é mais que necessária para a nossa vida? Ou a gente vai continuar vivendo a nossa vida desconsiderando essa presença importante, levando a vida do nosso jeito? A gente ora para Deus nos dar as coisas,
a gente leva os nossos problemas para o Senhor, mas pouco importa se a presença dele estará conosco ou não. Desde que ele resolva os meus problemas. Possamos aprumar o nosso coração. Entender que a presença de Jesus é mais que necessária em nossas vidas.